Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Depósito da entrada. Artigo 81. O depósito referido no número 3º do artigo 80 deverá ser feito pelo fundador, no prazo de 5 dias contados do recebimento das quantias, em nome do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica. Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro de 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos subscritores. Seção 2ª. Constituição por subscrição pública. Registro da emissão. Artigo 82. A constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada com a intermediação de instituição financeira. Primeiro, o pedido de registro de emissão obedecerá às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e será instruído com a. O estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento. b. O projeto do Estatuto Social. C. O prospecto, organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Segundo, a Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o registro a modificações no estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento, ou inidoneidade dos fundadores. Projeto de Estatuto. Artigo 83. O projeto de estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia. Prospecto. Artigo 84. O prospecto deverá mencionar, com precisão e clareza, as bases da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do empreendimento, e em especial o valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a existência ou não de autorização para aumento futuro. Segunda, a parte do capital a ser formada com bens, a discriminação desses bens e o valor a eles atribuídos pelos fundadores. Terceira, o número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capital, o valor nominal das ações, e o preço da emissão das ações. Quarta, a importância da entrada a ser realizada no ato da subscrição. V. As obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura companhia e as quantias já dispendidas e por dispender. Sexta, as vantagens particulares, a que terão direito os fundadores ou terceiros, e o dispositivo do projeto do estatuto que as regula. Sétima, a autorização governamental para constituir-se a companhia, se necessária. Oitava, as datas de início e término da subscrição e as instituições autorizadas a receber as entradas. Nona, a solução prevista para o caso de excesso de subscrição. X, o prazo dentro do qual deverá realizar-se a Assembleia de Constituição da Companhia, ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso. 11. O nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores, ou, se pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de ações que cada um houver subscrito. 12. A instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de estatuto, com os documentos a que fizerem menção, para exame de qualquer interessado. Lista, boletim e entrada. Artigo 85. No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrada e assinará a lista ou o boletim individual autenticados pela instituição autorizada a receber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão e documento de identidade, ou, se pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e classe, se houver mais de uma, e o total da entrada. Primeiro, a subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada.
incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segundo, será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Convocação de Assembleia. Artigo 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a Assembleia Geral que deverá e promover a avaliação dos bens, se for o caso, artigo 8º. Segunda, deliberar sobre a constituição da companhia. Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local da reunião e serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicidade da oferta de subscrição. Assembleia de Constituição. Artigo 87. A Assembleia de Constituição instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número. Primeiro na Assembleia, presidida por um dos fundadores e secretariada por subscritor, será lido o recibo de depósito de que trata o número 3º do artigo 80, bem como discutido e votado o projeto de estatuto. Segundo, cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto, a maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto. Terceiro, verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, à eleição dos administradores e fiscais. Quarto, a ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela Assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem a validade das deliberações. Um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio. Seção 3ª. Constituição por subscrição particular. Artigo 88. A constituição da companhia por subscrição particular do capital pode fazer-se por deliberação dos subscritores em Assembleia Geral ou por escritura pública, considerando-se fundadores todos os subscritores. Primeiro, se a forma escolhida for a de Assembleia Geral, observar-se-á o disposto nos artigos 86 e 87, devendo ser entregues à Assembleia o projeto do Estatuto, assinado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as listas ou boletins de subscrição de todas as ações. Segundo, preferida a escritura pública, será ela assinada por todos os subscritores, e conterá a qualificação dos subscritores, nos termos do artigo 85. b. O Estatuto da Companhia. c. A relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas. d. A transcrição do recibo do depósito referido no número 3º do artigo 80. e a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital social em bens, artigo 8 graus. F. A nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos fiscais. Seção 4ª. Disposições gerais. Artigo 89. A incorporação de imóveis para formação do capital social não exige escritura pública. Artigo 90. O subscritor pode fazer-se representar na Assembleia Geral ou na escritura pública por procurador com poderes especiais. Artigo 91. Nos atos e publicações referentes à companhia em constituição, sua denominação deverá ser aditada da cláusula em organização. Artigo 92. Os fundadores e as instituições financeiras que participarem da constituição por subscrição pública responderão, no âmbito das respectivas atribuições, pelos prejuízos resultantes da inobservância de preceitos legais. Parágrafo único. Os fundadores responderão, solidariamente, pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à Constituição. Artigo 93. Os fundadores entregarão aos primeiros administradores eleitos todos os documentos, livros ou papéis relativos à constituição da companhia ou a esta pertencentes.
Capítulo 8º. Formalidades complementares da Constituição. Arquivamento e publicação. Artigo 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Companhia constituída por Assembleia. Artigo 95. Se a companhia houver sido constituída por deliberação em Assembleia Geral, deverão ser arquivados no Registro do Comércio do lugar da sede. E, um exemplar do Estatuto Social, assinado por todos os subscritores, artigo 88, primeiro, ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do Estatuto e do Prospecto, assinados pelos fundadores, bem como do jornal em que tiverem sido publicados. Segunda, a relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo presidente da Assembleia, dos subscritores do capital social, com a qualificação, número das ações e o total da entrada de cada subscritor, artigo 85. Terceira, o recibo do depósito a que se refere o número terceiro do artigo 80. Quarta, duplicata das atas das assembleias realizadas para a avaliação de bens quando for o caso, artigo 8º. V. Duplicata da ata da Assembleia Geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia, artigo 87. Companhia constituída por escritura pública. Artigo 96. Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do instrumento. Registro do Comércio. Artigo 97. Cumpre ao Registro do Comércio examinar se as prescrições legais foram observadas na constituição da companhia, bem como se no Estatuto existem cláusulas contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Primeiro, se o arquivamento for negado, por inobservância de prescrição ou exigência legal ou por irregularidade verificada na constituição da companhia, os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a falta ou irregularidade, ou autorizar as providências que se fizerem necessárias. A instalação e funcionamento da Assembleia obedecerão ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que representem, no mínimo, metade do capital social. Se a falta for do Estatuto, poderá ser sanada na mesma Assembleia, a qual deliberará, ainda, sobre se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores, artigo 92. Segundo, com a segunda via da ata da Assembleia e a prova de ter sido sanada a falta ou irregularidade, o Registro do Comércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da companhia. Terceiro, a criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no Estatuto, será arquivada no Registro do Comércio. Publicação e transferência de bens. Artigo 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 dias subsequentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede. Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no Registro do Comércio. Segundo, a certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo Registro do Comércio em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social, artigo 8º, segundo. Terceiro, a ata da Assembleia Geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão, mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público. Responsabilidade dos primeiros administradores. Artigo 99. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares à sua constituição. Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores antes de cumpridas as formalidades de constituição, mas a Assembleia Geral poderá deliberar em contrário. Capítulo 9. Livros sociais. Artigo 100.
A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais. I. O livro de registro de ações nominativas, para inscrição, anotação ou averbação, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. A. Do nome do acionista e do número das suas ações. B. Das entradas ou prestações de capital realizado. C. Das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. D. Do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia. I. Das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações. F. Do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação. Segunda, o livro de transferência de ações nominativas, para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes. Terceira, o livro de registro de partes beneficiárias nominativas e o de transferência de partes beneficiárias nominativas, se tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e segunda deste artigo. Quarta, o livro de atas das Assembleias Gerais, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. V. O livro de presença dos acionistas, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Sexta, os livros de atas das reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de atas das reuniões de diretoria, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Sétima, o livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Primeiro, a qualquer pessoa, desde que se destinem à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I a terceira, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Segundo, nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos. Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011. Terceiro, nas companhias fechadas, os livros referidos nos incisos I, segunda, terceira, quarta e V do caput deste artigo poderão ser substituídos por registros mecanizados ou eletrônicos, nos termos do regulamento incluído pela Lei nº 14.195, de 2021.